Olá pessoal, tudo bem? Há menos de uma semana, o site Nação Jurídica publicou uma matéria dizendo: STJ reconhece como ilegal invasão domiciliar em casos de crime de tráfico de drogas. E aí, gente, como que fica? A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Entretanto, a própria Constituição, lá no inciso 11 do artigo 5º, estabelece algumas situações em que se pode entrar na casa sem o consentimento do morador ou mesmo contra a sua vontade. E que hipóteses são essas? No caso do tráfico de drogas, que é previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, as condutas de trazer consigo, guardar e ter em depósito denotam crimes permanentes. Crime permanente é aquele que se protrai no tempo, a sua consumação se alonga e só cessa quando o agente, pela sua própria vontade, resolve que não quer mais continuar praticando aquela ação. Por exemplo, o jovenzinho, ele tem lá meio quilo de maconha, certo? Na sua casa. Ele resolve jogar a droga fora. Ele põe na descarga, aperta a descarga, a droga vai embora. Nesse momento, o crime já se consumou, terminou a consumação do crime e começa a correr a prescrição. Enquanto estiver naquela situação de permanência, a prescrição não corre. Por quê? Porque o crime continua se consumando, ele se consuma a todo instante, enquanto a pessoa está guardando a drogas. A pessoa está tendo em depósito a droga, a pessoa está trazendo consigo a droga. Enquanto ele está fazendo isso aí, o crime continua se consumando, por isso se diz, é crime permanente, que se alonga, que se protrai no tempo, dependendo da vontade do agente. A jurisprudência do STF e do STJ é firme. Em se tratando de crime permanente, não há necessidade de mandado judicial para entrar na casa da pessoa. E mais, tanto faz se essa entrada acontecerá durante o dia ou durante a noite. Não tem problema nenhum, porque ela resultará em prisão em flagrante. Por exemplo, a polícia lá, tarde da noite, entra na casa da pessoa sem ordem do juiz, contra a vontade do morador, e encontra 1 quilo de maconha. Nesse caso, o morador está preso em flagrante, não há problema nenhum. A prova é absolutamente válida. Entretanto, recentemente, o STJ flexibilizou essa orientação da prescindibilidade do mandado judicial para entrar na casa da pessoa ali onde está sendo cometido um crime permanente, como no caso do tráfico de drogas. Professor, não entendi. Então o que existe de novo nessa decisão do STJ aí, nesse recurso especial? O que aconteceu de novo? Porque se a pessoa, o senhor disse, se a pessoa tem drogas na casa dela, ela está sujeita à prisão em flagrante. Então por que o STJ considerou ilegal a prova colhida nessa situação? Entraram na casa da pessoa, pegaram droga com ela. A pessoa não autorizou, era durante a noite, não tinha mandado judicial. Por que o STJ, então, se a pessoa foi presa em flagrante, considerou essa prova ilícita? Por quê? O julgado do STJ tem relação com o que Hélio Tornag chamava de condições de legitimidade da busca, que se não forem observadas, levam à ilegitimidade da prova produzida, ou seja, prova produzida ao arrepio das normas processuais, prova ilegítima. E a prova ilegítima é uma espécie de prova ilegal, e as provas ilegais não são admitidas no processo. Pois bem, então não basta que esteja sendo cometido um crime na casa da pessoa para que a polícia possa entrar lá. É necessário a míngua de um mandado judicial, ou seja, não existindo um mandado judicial, que haja fundadas razões. Essa aí, a condição de legitimidade da busca domiciliar. A existência de fundadas razões. O CPP diz, proceder-se-á a busca
quando fundadas razões a autorizarem. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 603.616, com repercussão geral, assentou o seguinte: em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar, fundadas razões, artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas. É amplo o leque de elementos que podem ser utilizados para satisfazer o requisito. O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso, deve merecer especial escrutínio. Ou seja, essas fundadas razões existem antes da situação do flagrante, antes da prisão. Por exemplo, a prisão foi 7 horas da noite. Às 6h55 da noite, existiam fundadas razões. E que fundadas razões são essas? Fundadas razões são as que se estribam, as que se ancoram, as que têm fundamento em suspeita séria e grave. São as que se fundam em indícios de que a pessoa ou a coisa que se procura está ali naquele local. Ou seja, então, a busca será ilegal se, por exemplo, não houver as fundadas razões, a polícia entra na casa, sem as fundadas razões, encontra a droga. Essa busca foi ilegal. Foi ilegal, porque não havia fundadas razões para a entrada na casa. Professor, mas, por exemplo, dentro da casa da pessoa tem 10 quilos de cocaína. Isso aí não são fundadas razões? Gente, não. Não são fundadas razões. Fundadas razões, eu repito, são os indícios sérios, veementes, de que a coisa buscada, ou que a pessoa procurada se encontra ali, naquele local, naquela casa. Então, por exemplo, a polícia sabe, de antemão, ela tem a suspeita grave, a suspeita séria, tem indícios veementes de que naquela casa ali há uma certa quantidade de cocaína, uma certa quantidade de maconha que está servindo para a venda. Ou seja, traficantes mantêm em depósito aquela droga para revendê-la para outras pessoas. Bom, se houver essa suspeita grave, séria, baseada em indícios, aí sim a polícia pode entrar na casa sem mandado judicial e fazer a prisão em flagrante. Pois é, professor, mas e se a polícia, por exemplo, não tem a suspeita séria, não tem a suspeita estribada, ancorada, em indícios de que ali está sendo praticado um crime ou que ali está uma pessoa procurada? Como fica nesse caso? Nesse caso, a polícia não pode entrar na casa. A polícia não pode entrar na casa. Professor, mas dentro dessa casa tinha 10 quilos de cocaína. Pois é, mas a polícia não sabia. E se não sabia disso, não pode entrar na casa. Porque não há fundadas razões. O artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal exige fundadas razões para a busca domiciliar. E como não havia fundadas razões, no caso lá do STJ, o STJ anulou, entendeu que a prova colhida dessa maneira, sem que houvesse as fundadas razões para a busca, era prova ilegítima e dessa maneira a prova ilegal. Aplicou a doutrina da árvore dos frutos envenenada e declarou tudo ilegal, absolveu pelo 386, inciso 2º do Código de Processo Penal. Mas vamos pensar, por exemplo, que esse policial que está andando aí de viatura, ele olha para casa e o anjo da guarda lhe diz, olha, o anjo da guarda diz, tem 10 quilos de cocaína lá dentro. Bom, ele não pode entrar na casa baseado no que o anjo da guarda diz, porque isso não são fundadas razões. Fundadas razões são as que se estribam em indícios sérios e veementes de que a coisa buscada ou a pessoa estão ali naquele local. Mas vamos pensar na hipótese diversa. Ele está passando de carro, o anjo da guarda lhe diz, olha, dentro daquela casa ali tem 10 quilos de cocaína. E ele atendendo aí ao anjo da guarda, pega e entra na casa e realmente tem os 10 quilos de cocaína, tá?
A cocaína está toda lá. O anjo da guarda viu, falou pro policial e o policial pegou essa droga toda. O que acontece? Nesse caso aí, a busca domiciliar realizada e, obviamente, com a consequente apreensão dos 10 quilos de droga é ilegal, porque não havia fundadas razões. E o fato de que havia droga lá não faz existir essas fundadas razões. Essas fundadas razões, elas existem antes da polícia entrar na casa e não depois. E mais, você me pergunta, olha, mas professor, não é exigir demais que o policial tenha fundadas razões para entrar na casa? O que aconteceu nesse caso do STJ? Nesse caso aí, os policiais estavam passando pela rua. A rua, não é a casa que eles entraram, a rua era uma rua onde há tráfico de drogas. E quando a viatura chegou, o que aconteceu? O menino correu para dentro da casa. E aí os policiais entraram na casa e lá acharam o crack. O STJ entendeu que se uma pessoa, quando vê a viatura, corre para dentro de sua casa, isso aí não é fundadas razões. Que o policial se baseou na sua intuição. Que nesse caso o policial se baseou na sua intuição e que dessa maneira não havia fundadas razões. O STF já entendeu também que não existem fundadas razões quando a suspeita do policial, ela se baseia em denúncia anônima. Quando a suspeita do policial se baseia em informações de informantes. Por quê? Porque tanto no caso da denúncia anônima quanto no caso do informante, essas provas não podem ser repetidas em juízo, não podem ser levadas para o processo. E dessa maneira elas se mostram imprestáveis. Pois bem, o policial tem, o informante lhe disse, olha, na casa de número 10 tem droga. Como ele deve proceder então? Deve ser feito uma investigação preliminar da veracidade daquelas informações. Com essas investigações preliminares, a autoridade policial representa pela concessão de um mandado de busca domiciliar, representa o juiz. O juiz concede a busca e aí a autoridade policial com seus agentes vai lá e realiza a busca. Não se entra na casa do indivíduo baseado apenas nessas informações, nessa denúncia anônima ou nessas informações aí passadas pelos informantes. Ok? Não esqueça de se inscrever no Instagram, #Dica do Delegado. Todo dia um vídeo novo para você aí de 30, 40 segundos, tratando de direito penal, processo penal, legislação administrativa, tudo muito importante aí para o seu concurso policial. Ok? Um grande abraço, bons estudos!